Vôlei fãs, sejam bem-vindos para mais um Perguntas e Respostas. Depois aqui de uma resenha sobre as cores, a gente começa aqui e creio que não temos perguntas sobre cores na edição de hoje, certo, senhores? Tudo bem? Salve, Boa, salve, Bruno. Viemos meio nebuloso, mas também não tem nada de muito cabuloso não, né, Bruno? Tá muito bem selecionadas as perguntas para mais uma quarta-feira de perguntas e respostas. É isso, Gordinho. Um abração a você, abraço, Daniel. Como sempre, boas perguntas. Muito obrigado a todo mundo que segue mandando aí os questionamentos semana a semana. O que não pode faltar é o seu joinha aí da confiança, sua inscrição no canal. E bora começar com quem está sempre conosco aqui, não solta a nossa mão, o João Faller. Como explicar o baixo rendimento do Barueri nessa temporada? Nós demos uma pincelada nesse tema na live de segunda-feira, né, meus amigos? Eu boto na conta da tabela, se tu quer saber, e eu justifico. Estreia contra o SESI, derrota por 3-1, depois a sequência pesadíssima com o Osasco, também 3-1, Sesc Fla 3-1, Praia 3-0 e o Minas 3-1. E destas todas as partidas, acho que só contra o Minas ali que teve alguma possibilidade real de pontuar, né, de vencer 2 sets e ter esse primeiro ponto na competição até então. E sendo bem realista, cara, 5 jogos em que a derrota era muito mais provável que a vitória. E aí, se a gente olhar para a realidade da tabela, os confrontos diretos foram com Brasília e com o Mackenzie, com uma vitória e uma derrota. Então, eu acho que está tudo dentro dos conformes. Concordo com o Guja e trazendo um aspecto, vamos dizer, dentro da quadra, eu acho que quem pode ainda melhorar para fazer esse time jogar mais é a Liara. Eu acho que a Liara sempre foi uma levantadora que mostra talento, mostra capacidade, mas ainda precisa de um pouco mais de regularidade. Eu acho que esse time com um pouco mais de ajuste fino, pode incomodar ainda mais esses grandes, né? O Guja falou uma lista aí, e quase todos eles venceram pelo menos um set, né? Se também tivesse perdido por 3-0, para muitos deles, seria um resultado normal. Então é um time que pode mais. E talvez tenha um pouco também daquele acreditar mais, né, Bruno? Quando você joga contra um grande desse, sem tanta responsabilidade, eu acho que você tem que deixar a responsa para o outro lado e falar, vamos jogar solto aqui, porque o que vier é lucro. É isso, concordo com vocês e acho também que a Aline Segato faz falta, né? Tá lesionada, então a partir do retorno da Aline, acho que esse time tem tudo para crescer ainda mais na competição, mas é estranho realmente olhar para a tabela e ver o Barueri lá atrás. Vamos dar sequência aqui ao nosso PR com a pergunta do Jonas Nascimento. Existe um critério para a escolha do uniforme? Olha, Jonas, eu posso falar aqui da minha experiência em Portugal, existe uma orientação para que as equipes não usem a mesma cor predominante. Aliás, uma orientação não, isso dá até multa para a equipe da casa. Aqui em Portugal, a equipe da casa tem que se adequar ao visitante. Então, se o visitante, por exemplo, vem de vermelho, o time da casa não pode jogar de vermelho, mesmo que seja a sua cor predominante, tem que usar o uniforme número 2 de uma outra cor. Na Superliga, quando sai a tabela, já sai uma definição de cores, né? Fulano de branco, fulano de amarelo, fulano de azul. Então, assim, aqui no Brasil, quando sai a tabela da principal competição nacional, já existe uma indicação de qual cor o clube deve usar naquela partida. Mas não é raro aparecer um confronto em que as equipes estão com os uniformes com o mesmo tom, com a mesma cor predominante. Não sei se tem alguma multa, algum BO aí por conta disso, mas eu já estive em algumas transmissões em que isso era visível. O Gle Miranda quer saber da gente o seguinte: além da agressividade do saque e a velocidade do jogo, quais outras mudanças vocês apontariam no vôlei atual comparando com a geração passada? Bom, acho que é um jogo muito mais físico, né? E um jogo mais previsível, mais quadradão, né? Na geração passada, por exemplo, se a gente for recuperar lá as partidas dos Jogos de Barcelona, geração de ouro 92, era um jogo muito mais de variações, de fintas, né? Um jogo plasticamente mais bonito até de se acompanhar. Mas, pegando a introdução da pergunta, é claro que isso também se deve a um saque muito mais agressivo que dificulta, né, essas variações. Eu responderia da seguinte maneira: acho que também é um jogo muito mais físico, muito mais agressivo. O biotipo mudou. Se a gente olhar para o voleibol de 2 décadas, não precisa nem olhar assim tão mais para trás, se a gente olhar para o voleibol dos anos 2000, não era assim tão comum ter tantos atletas tão maiores do que 2 metros, né, cara? Hoje em dia, 2 metros é normal. Um time com jogadores de 2 metros é a coisa mais comum no voleibol masculino.
E então eu vou bater nesse lado do biotipo, tanto no masculino quanto no feminino. Evoluiu demais o poder físico dos atletas. E hoje também o vôlei é muito mais estudado estatisticamente, né? Hoje você tem... você disseca um jogador a partir de um clique num aplicativo. Então, você sabe exatamente em que momento do jogo ele sofre mais, em que momento do jogo ele não ataca tão bem, em que momento do jogo ele passa a ter que ser mais acionado. Então, assim, o vôlei virou um negócio hoje muito mais estudado, que já foi por conta da tecnologia, né? Evolução, né? Hoje você passa a ter uma disponibilidade de dados para estudar e entender como funciona a partida de uma forma que você não tinha tanto lá atrás. Essa aqui dá para responder sem estudar. Luana Ferreira, o Corneliano caminha para quebrar o seu próprio recorde de 64 vitórias consecutivas? Sim, Luana, dá toda a pinta de que vai conseguir esse feito, mas eu ainda acho que perde no Campeonato Mundial. Isso tem sido recorrente assunto, e a gente aqui, semana após semana, falando das vitórias do Cone, mas não é de hoje que o Bexouza está dando esse alerta aí no Mundial, hein? Ficaremos de olho. Mas deixa eu respirar fundo aqui. Cheirinho de recorde. O Santinha, nosso amigo, mas 64 é grande a sequência, né, cara? A gente está aí na casa dos 20 ainda, né? É muita coisa pela frente. Então, olha, se chegar a essa marca, que é uma marca fantástica, espetacular, teremos que aplaudir o Santinha aqui no nosso pequeno recanto aqui. Para fechar a pergunta do Vinícius Gabriel, Daniel Bortoleto, os patrocinadores influenciam nas contratações? Na verdade, os patrocinadores eles são procurados quando as contratações são muito fora da curva, né? Até porque esse patrocinador vai precisar ajudar para trazer um grande nome. E o grande nome vai ser o garoto propaganda ou a garota propaganda desse patrocinador. Então, o patrocinador ele é acionado quando vai chegar alguém fora da curva. Até para saber se ele está junto, às vezes para desembolsar um valor um pouco maior do que ele já se comprometeu e se preparar para fazer um plano de marketing para aquele atleta aparecer, sim, como um destaque pelo investimento a sendo feito. Mas no dia a dia, quando se monta ali uma planilha, quero montar um time assim, o meu levantador é esse, o meu oposto é esse, o patrocinador ele não senta junto à mesa para montar um elenco, mas ele é procurado quando as pretensões são acima do normal. Eu já participei de reuniões com diretores em que membros, representantes dos patrocinadores estavam presentes, um lance meio que de consultoria, e eles estavam sempre como ouvintes, não tinha assim uma participação efetiva da parte técnica real. É que, obviamente, querem saber para onde qual é a estratégia de para onde será o investimento que eles estão fazendo ali, né? Então, não fazem parte efetivamente, mas em alguns casos tem alguma proximidade, sim, e querem saber mais de pertinho para onde que está caminhando. Muito bem. Assim a gente chega ao fim de mais um Perguntas e Respostas. Quer ter seu nome grandão, sua pergunta respondida aqui no quadro? Deixe nos comentários desse vídeo a sua pergunta. Quem sabe ela não aparece aqui na próxima quarta-feira. Obrigado, Gurja. Obrigado, Daniel. Um abração para vocês. Valeu, Boss. Valeu, Bruno. Valeu, audiência. Não se esqueçam do like e a gente se vê numa próxima. E patrocinador que quiser tirar o Gurja e o Bruno aqui, agora o valor da multa rescisória aumentou depois do quadro dessa semana. E-mails para sitewebvôlei@gmail.com, a gente negocia aí o contrato novo deles. Um abraço, moçada. Até a próxima.